Danilo Queiroz, boa tarde para você, Danilão. Tudo certinho? Tudo ótimo, Jussi. Beleza. Tudo certo, sim. E só a preparação do Ceará, que já iniciou para o jogo da próxima segunda-feira, quando o vovô vai enfrentar a equipe do Vasco. E se não venceu na última partida jogando em casa, embora fosse o São Paulo, né, um dos postulantes ao título do campeonato, agora fica mais na obrigação de vencer o Vasco. A diferença é de 2 pontos e, em caso de derrota, o Vasco ultrapassa a equipe do Ceará. Daí a necessidade ainda maior, se não fosse uma necessidade que já existisse, de se afastar da zona de baixo. Tem essa questão do confronto direto também com a equipe do Vasco e com ausências. O zagueiro Thiago, por exemplo, completou a série de 3 cartões amarelos. O mesmo acontece com Fernando Sobral. Então são 2 ausências e o técnico Guto Ferreira começa hoje à tarde no Vovozão a testar ou definir os substitutos para o jogo da próxima segunda-feira. Menos mal que ele tem um pouco mais de tempo, né? Vai ter trabalhos sábado e domingo pela manhã, porque só no domingo à tarde o Ceará segue ao Rio de Janeiro. Surgiu uma informação, inclusive você já trouxe essa informação nas nossas redes sociais, mas vale a pena, e na rádio, na Jangadeiro Band News FM, mas vale a pena a gente falar também aqui, ô Danilo, sobre um interesse de um clube estrangeiro com o Thiago, no Thiago Panussá. Conta pra gente em rápidas palavras aí, como é que tá a situação, ele sai do Ceará agora, pode sair em um outro momento, fala pra gente, Danilo. O interesse é de um clube tailandês. A proposta foi feita somente ao procurador do atleta. O Bahia afirma para o Ceará que não teve nenhuma informação sobre isso e o Bahia é o detentor dos direitos econômicos do atleta e federativos. Emprestou o jogador ao Ceará até o final de 2021. Segundo o presidente Robinson de Castro, o Ceará tem a prerrogativa de liberar ou não e não vai liberar o Thiago. Então, o presidente confirmou que o Thiago fica no Ceará pelo menos até o final da temporada, ou seja, até fevereiro do ano que vem, quando termina o Campeonato Brasileiro. Bacana, Danilo. Jogou bem, inclusive o Danilo falou sobre isso, você também foi bem no jogo contra o Atlético Mineiro, foi o Richard, né? Sim. Desculpa, o jogo contra o São Paulo. Contra o São Paulo, não o Atlético Mineiro, contra o São Paulo. E o Richard diz que está pronto para assumir de vez essa história, vaga titular, camisa de titular do Ceará, e mira esse jogo contra o Vasco. A gente vem trabalhando, né, firme, forte, né, assim como o Praz, assim como o Diogo, né, todos, né. Acho que o Ceará tem grandes goleiros e quem o Guto optar para jogar, eu creio que vai estar preparado, né, para jogar contra o Vasco. Nós vamos fazer nosso jogo, né, a gente sabe das dificuldades que é jogar no Rio de Janeiro, sabemos que a gente precisa melhorar, né, fazer um jogo mais constante, né, os 90 minutos, os 95 minutos que tem a partida. A gente está oscilando em algumas oportunidades, o professor tem cobrado isso de nós e nós vamos melhorar, né, vamos fazer um grande jogo e buscar o resultado positivo. É isso aí, jogo importantíssimo, como o Danilo falou, são apenas 2 pontos separando o Ceará do Vasco da Gama. O Vasco hoje na zona do rebaixamento será muito próximo do Z4. Esse jogo fecha a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou lá ainda com a vitória do Corinthians sobre o Coritiba, né? E ontem teve continuidade, será encerrada na segunda-feira, inclusive com 2 jogos, um deles Ceará e Vasco, na verdade Vasco e Ceará, o jogo em São Januário, o jogo às 6 horas da tarde, 18 horas, tá?